Acharam? Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vendo Jesus as multidões, olha, tinha gente pra caramba, hein? Uma multidão é mais ou menos um número de 4.000 a 5.000 pessoas. Então tinha multidões, vamos que fosse 2 multidões, 10.000 pessoas. Olha que audiência o Senhor tinha. Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte. Sabe que isso é estratégico, né? Para que o último lá da multidão pudesse ouvir, ele tinha que estar num lugar mais alto em que o vento levasse a voz dele. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Os 12 se aproximam de Jesus. Aliás, todo mundo que é discípulo quer ficar mais perto possível. Quando a pessoa está com o seu discipulado comprometido, ou quando está com o seu discipulado deixando a desejar, ela fica mais afastada um pouquinho, ela diz, não, vou ficar hoje aqui. Mas quando é discípulo que está firme ali, cada vez mais está perto. E o que aconteceu? Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. E nós vamos ver o que Jesus disse daqui a pouquinho. Vamos sentar. Eu fiquei me colocando, eu fiquei pensando, eu no lugar de Jesus, tendo muitas multidões ali para me ouvir, né? Se eu não fosse assim, não tivesse sido preparado para ministrar, eu ia me deixar levar pelo número, pela circunstância boa, uma grande audiência, todo mundo ali doente, está precisando de quê? De cura, muita gente sem esperança, precisando de uma palavra motivacional, né? Muita gente ali precisando de prosperidade. Muita gente ali não tinha nem casa para viver. Que oportunidade maravilhosa para se pregar sobre alegria. Você hoje vai sair daqui abençoado, aleluia! Você vai sair daqui curado, feliz, glória a Deus, aleluia! Porque isso pega fogo, basta você falar, o outro vai ali, aleluia, glória a Deus, daqui a pouco tá um culto pentecostal. Oportunidade maravilhosa para falar de vitória, né? Para aquelas multidões que encontravam-se ali. Só que Jesus começa a ensinar o que é ser feliz. Quem quer ser feliz? Amém. Agora, que felicidade você quer ter? A bíblica ou a felicidade definida pelo dicionário da língua portuguesa, ou a felicidade de muitas pessoas pensam que é a felicidade, e quando não acontece as coisas boas, elas se sentem distantes de Deus, ou como se Deus não as amasse. Aquela multidão está ali, né? Porque está ali alguém que é diferente, está alguém ali que é poderoso, está alguém ali que pode resolver todos os problemas. E eu acho interessante que esse capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 é definido como o Sermão do Monte. Jesus fala um monte de coisas ali, toca na ferida de todo ser humano normal, né? Só para a gente ir desfolhando, não é para a gente ler. Mas eu quero que você, está com a Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 5. Então, e olha só, vem o Sermão do Monte. Aí, depois do Sermão do Monte, do versículo 12, Jesus fala que o discípulo tem que ser o sal da terra. Aí ele bota responsabilidade nas costas dos discípulos. Depois disso, ele diz que os discípulos, além de ser sal do mundo, da terra, tem que ser a luz do mundo. Tem que iluminar, tem que temperar. Aí ele diz que Jesus não veio, ele fala assim, eu não vim revogar a lei, mas vim para cumpri-la. Se Jesus veio para cumprir, e você? E eu? E nós? Aí depois desse parágrafo, Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. O homicídio é olho por olho, dente por dente, né? Não, aqui não é essa hora não. Aqui ele está falando, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento.
Aí Jesus vem, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí, mais na frente, ele fala do adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, não é só a mulher não, o homem. A mulher. Aí ele fala do juramento. Eu juro por Deus, eu juro, não. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não ou não. Se eu precisar que eu jure para você acreditar em mim, eu não tenho crédito nenhum. E Jesus condena esses juramentos. Aí fala contra a vingança, ele fala do amor ao próximo, e aí vai lá para o capítulo 6, como se deve dar esmolas, do versículo 2 a 4, como se deve orar, do versículo 5 a 8. Aí ele fala da oração dominical, do versículo 9 a 15, e ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí no versículo 15, 16 a 18, ele fala como jejuar. No versículo 19 a 21, no capítulo 6, os tesouros no céu. No versículo 22 a 23, a luz e as trevas. No versículo 24, os dois senhores. No versículo 25 até o 34, ele fala da ansiosa solicitude pela vida. E aí entra o capítulo 7. Não julgues para não ser julgados. Não deis o que é santo aos cães. No versículo 7 até 11, Jesus incita a orar. No capítulo 7, versículo 13 a 14, ele fala das duas estradas. No versículo 15 a 23, ele fala dos falsos profetas. Do versículo 24 a 27, ele fala os dois fundamentos. Só existem duas opções. Não tem a terceira, não tem meio termo, não tem em cima do muro. E no versículo 28 a 29, é o fim do sermão do monte. Então aquelas pessoas vão ali para ouvir Jesus na expectativa de, ou receber um passe para a bênção geral total. E aí Jesus, nesse capítulo 5, do versículo 3 em diante, ele ensina quem e por que são os bem-aventurados, porque as pessoas são felizes. E a gente tem que ceder, tem que concordar, tem que tirar o chapéu e dizer, não é essa felicidade definida humanamente que todo mundo está correndo atrás. Por exemplo, vamos lá, versículo 3 do capítulo 5. O que está escrito aí no versículo 3 do capítulo 5? Já? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muita gente, quando lê isso, pensa humildes de espírito, é gente pobre, é gente favelada, é gente que não tem onde morar, onde dormir, é gente que não tem uma vida digna. Não está falando de vida material aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito. Felizes são os humildes de espírito. Ou seja, os bem-aventurados, os felizes, são pessoas que a sua essência é a humildade. E humildade não é fraqueza. Humildade é respeitar, humildade é você não ser arrogante, não ser pedante, não ser soberbo, é você respeitar quem é abaixo de você, tanto quanto você respeita quem está acima de você. Isso é humildade, isso não é não ter o que comer, não ter o que beber, isso é honrar pessoas. Humilde é saber que errou e dizer, me perdoe, eu falhei, eu errei, tem misericórdia de mim. Isso é ser humilde, porque muito pobre é arrogante e também tem muito rico humilde. Para a gente desvencilhar essa coisa de que o pobre é humilde. Não, tem pobre que não é humilde. É muito soberbo.
E Jesus não está falando aqui de questão material, ele está falando de questão espiritual, aqui é espiritual. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso não tem a ver com pobreza material. Estes são bem-aventurados, felizes, porque são cidadãos do reino dos céus e embaixadores no reino da terra. Se a gente não se desligar, tirar o nosso pé dessa terra, a gente vai ver Jesus voltar e a gente não vai acompanhar. Nós temos que ser, como está escrito no Novo Testamento, peregrinos. Forasteiros é a palavra que o apóstolo Pedro usa, e não querer construir, fazer, ter, possuir, você vai ficar agarrado nessas coisas. E esse foi o problema da mulher de Ló. Se ela não olhasse só não olhasse para trás, ela seria salva. Mas o coração dela estava lá dentro daquela cidade. Tem muita gente com seu coração aqui nesse mundo. Não é cidadão do reino. Reino de Deus. Quando Jesus fala humildes de espírito, ele está falando de gente que tem uma essência de humildade. Ela pode se vestir com roupa de marca, mas ela vai sentar no chão. Não é uma proibição para a gente usar, se vestir bem, se perfumar, não é. É você ser desapegado de coisas. Versículo 4. Vamos lá, já. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu sou de uma geração que tomava banho quente não era coisa para homem. Chorar não é coisa para homem. Para de chorar, menina, homem não chora. Eu sou de uma geração que embutiu isso em mim e todos da minha geração. Diferentemente do que eu ouvi do meu pai, Jesus está dizendo bem-aventurados os que choram. E aqui está falando de choro mesmo, não é de ladainha, é de lágrima derramada. É você mesmo sendo de Deus, cidadão do reino dos céus, você entra no seu quarto e você chora, porque você tem sentimentos. Você está expressando aquilo que Deus deu para que a gente pudesse se expressar. Então, em segundo lugar, os bem-aventurados, os felizes, são os chorões. Gente que não tem vergonha de derramar lágrima, porque está doendo, porque está perdendo, porque está sentindo, porque está querendo se expressar. E às vezes nem palavras tem para dizer, que a lágrima vai expressar. Estes são bem-aventurados. Essas pessoas são felizes. As pessoas humildes de espírito, as pessoas que choram, são bem-aventurados. Não tem vergonha de derramar lágrima. Não tem vergonha de chorar, porque todas as pessoas que choram são felizes, são bem-aventurados, porque são consolados por aquele que tem poder para consolar. A gente vê muito nos sepultamentos, nas redes sociais, que o Espírito do Senhor console, conforte. Só Deus para consolar uma pessoa que está chorando. E aqueles que já foram consolados por Deus podem consolar pessoas que choram. Nunca devemos tripudiar ou está chorando por quê? Isso não é nada. Nunca faça isso. Se ela está chorando é porque está doendo. Porque às vezes a gente quer ajudar alguém de uma maneira muito errada. Que isso? Não, isso vai acontecer contigo, não. Um pastor começou a sentir dor no peito e falou para a mulher dele, estou passando mal, estou com mal-estar, isso não é nada. Está
com gases presos. Não, toma um chazinho. O chazinho foi parar numa CTI. Por quê? Ela queria ajudar o marido. Ela não estava, né? Esse negócio, não, você não tem nada. Não fala isso. Isso não é maneira de encorajar. Às vezes a pessoa está ali sentindo um mal-estar, ela tem até medo de chorar, porque ao seu redor não tem gente para consolar. E ela vai ser até escandalizada, ela vai ser humilhada porque ela está chorando. Tem coisas que acontecem na nossa vida. A única coisa que a gente precisa e quer fazer é chorar. Pastor chora. E como chora? Bispo chora. Homem chora. Criança chora. Adolescente chora. E quando a gente chora, a gente é consolado. Isso é uma felicidade, sabe? Porque tem gente que não conhece Deus, que chora, chora, chora e não é consolado. Porque isso aqui não está dizendo que todo mundo que chora é consolado. Não. Porque a bem-aventurança e felicidade não é para todo mundo. Bem-aventurança, felicidade é para quem anda com Deus. Alegria, todo mundo pode ser alegre. O carnaval dá muita alegria para muita gente, né? As drogas dão aquela alegria do momento. E só para recapitular, a felicidade é algo duradouro e não depende da circunstância. A alegria é momentânea e depende de alguma coisa boa acontecer. Bem-aventurados os que choram. Não sei se você já reparou, já viu em filme, às vezes a pessoa está chorando, aí vem alguém na sua direção, ela começa... Por que será? Não tem coragem para falar a razão pela qual está chorando. Ela não acredita que aquela pessoa ali vai poder ajudá-la, consolá-la. Então ela finge que não está chorando. Mas não dá para esconder quando você acaba de chorar. Os olhos mostram que você chorou. Você já viu? A pessoa começa assim... E ainda tem aquelas pessoas que dizem assim, é um cisco que caiu no meu olho. Você acha que Deus vai consolar quem está mentindo? Porque, veja bem, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se falar mentira, não. Nós temos que ser reais. Eu estou com uma doença. Eu estou com um problema. Agora, não vai falar isso para todo mundo, você vai falar com pessoas que já tiveram doentes, que já passaram por problemas, que foram consoladas. Porque essas sabem como é consolar. Eu aprendi uma coisa com o Senhor. Eu e uma sofremos de tal maneira que a gente pode chegar para qualquer um que está perdendo um filho e consolar essa pessoa. Porque nós quase perdemos uma filha. E mais, quase perdemos uma neta. Quem não foi consolado, quem não passou, não tem como ajudar alguém. A melhor coisa é pôr a mão no ombro dela e não ficar calado, diferentemente dos amigos de Jó, e falar, estou contigo aqui, o que você precisar, conta comigo. Mas não tente falar nada para consolar, porque você não sabe que é a dor de uma situação dessa. Tem gente aqui que já perdeu filhos, sabe? Essa pode consolar. Sabe como é que é? Eu não sei o que é perder um filho. O que eu vou falar para uma pessoa dessa? Então a gente precisa entender que bem-aventurados são os que choram porque são consolados, mas também são aqueles que, porque choraram e foram consolados, podem consolar os que estão chorando. Versículo 5. Vamos lá em voz alta, já? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual é o pensamento que a gente tem? Para eu conquistar, eu tenho que ser um cara doido. Para eu construir, eu tenho que meter o pé na porta.
aí eu vou conseguir um monte de coisa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia está falando que bem-aventurados os mansos. Vê como é que o reino de Deus é totalmente diferente do mundo que a gente vive? E é por isso que Jesus falou, a porta é estreita. E se a gente tentar fazer comparação, a gente vai ser sugado, como esse pequeno vídeo que a gente ouviu, pelas marcas, pela sexualidade, pela sensualidade, pela corrupção, pela política e etc, etc, etc. Não podemos comparar. Ou a gente vive o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Deus te abençoe, Bruna Costa. Uma noite abençoada para você. Então, é muito diferente a nossa vida, presta atenção, nós cristãos, nós pessoas bem-aventuradas, felizes, não podemos nos comportar como quem não é bem-aventurado e feliz. Nós precisamos pedir a Deus mansidão, eu estou pedindo tanto isso para Deus, domínio próprio. Não é verdade que uma pessoa doida, inquieta, uma pessoa agitada, ela é feliz. Não é. É mentira que ela seja isso, senão a Bíblia está mentindo. Bem-aventuradas as pessoas mansas, porque ela vai herdar tudo, não porque ela é forte, mas porque a força do Senhor é a força dela. Ela vai conquistar coisas não gritando, berrando ou mostrando o braço ou uma arma. As conquistas vêm pela mansidão. Em terceiro lugar, diferentemente da terra que vivemos, do mundo que vivemos, os bem-aventurados, os felizes, são os mansos e não os agitados, inquietos, doidos e etc. E estes são bem-aventurados, felizes, porque são herdeiros da terra prometida, seja aqui, seja no céu. Você já ouviu testemunho de gente que não tinha onde morar, que vivia de aluguel, e ela dá o testemunho, Deus me deu um terreninho. Aí eu comecei a comprar um tijolinho, comecei a construir uma casinha, um espaçozinho. O Hélio ontem estava contando para a gente que tinha uma pessoa lá na comunidade que a maior vontade que ela tinha era de ter um banheirinho na casa dela. Um banheiro. O Hélio contou para a gente que essa pessoa era uma pessoa tão tranquila, tão mansa, tão assim, adora Deus por qualquer coisa. Aí o Hélio, para quem não sabe, é irmão da Ilma, ele é um líder comunitário. E o Hélio levantou lá um mutirão, fizeram lá o banheirinho para a senhora. Mulher mansa, conquistou um banheiro, sem fazer força. Deus age assim. Como é que as muralhas de Jericó caíram? A gente cantou. Como é que elas caíram? Como é que as muralhas caíram? Cantando, rodeando. Não tinha arma, tinha trombeta na boca. Não é isso que a história diz? Amém. Rodearam. O manso canta. O desesperado berra. O manso canta. O manso expressa seus desejos. Eu gostaria tanto de ter um banheirinho. Ela não pediu. E sabe o que ela disse? A mulher do Hélio falou assim, ela disse, eu quero ter um banheirinho para receber vocês. Porque a gente vai numa casa, né? Aí quer ir no banheiro, não tem um banheiro. Ela falou que queria tanto ter um banheiro. Quando o banheiro ficou pronto, quase que ela teve um infarto do miocárdio. E alegria. Olha a humildade. Ela herdou um banheiro. Pô, mas um banheiro? O banheiro para ela era coisa impossível. Às vezes a gente vê pessoas tão felizes com fusquinha. Pô, um fusquinha?
o Fusquinha era um impossível. Né? Então, bem-aventurados são os mansos, porque quando você é manso, você está na dependência do poderoso. A pessoa que quer, que pode, e tem pessoas que falam assim, se você não fizer, a coisa não acontece. Isso significa que você não deve ficar de braços cruzados. Mas tem muita gente tentando conquistar muita coisa e não conseguiu conquistar nada, só doença. Só doença. Você está aí? Amém. Deus prometeu a terra prometida para Israel. E cumpriu. Mas lá no capítulo 11 de Hebreus, falando dos heróis da fé, diz que muita gente que esperou não conseguiu. Sabe por quê? Porque o mais importante Deus deu para eles, o céu. Se a gente não, olha, nesses momentos de apagar das luzes, vamos fazer a nossa cabeça para o céu e não para a terra. Faça a sua cabeça de como você vai encontrar com Jesus nos ares, se você já não partir antes. Porque tem aqueles que vão morrer e já vêm com Jesus, e tem aqueles que não vão morrer e vão esperar em Jesus quando vier, eles vão ser transformados. A dona Zilda é uma dessas. Ela não morre, a dona Zilda não vai morrer. A Alice Moreira não morre. Aí você vai, como é que pode essa pessoa? Eu estou com vontade de pedir à dona Zilda os exames que ela fez agora, check-up. O médico ficou maravilhoso. Estou com vontade de pegar os exames dela e apresentar para o médico meu. Olha meus exames aqui. Ela não morre, a dona Zilda não vai morrer. Qual que eu parei? Versículo 6. Já! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O brasileiro está com fome e sede de justiça. E o que ele tem recebido? Injustiça. O brasileiro está sendo injustiçado. Então aqui está falando de coisas normais? Não. Aqui está falando de gente feliz e bem-aventurada, gente justificada, que é um dos processos da salvação. Os bem-aventurados, os felizes, são famintos e sedentos de justiça divina. Não de bens, de coisas. Eles são bem-aventurados, felizes, porque são supridos, são fartos. Toda pessoa bem-aventurada e feliz, ela tem a certeza de que que está havendo injustiça, e toda injustiça irá para o tribunal de Deus, porque o tribunal do homem falha, e está falhando. Mas tudo isso que está acontecendo, e vamos entender, olhar dessa maneira, o grande juiz ainda não marcou a audiência. A audiência já vai resolver todos esses desmandos, as injustiças dos magistrados. Um dia isso vai chegar lá no trono do grande juiz. E se ele, que não é o caso, ele se corromper, aí você pode pedir, então eu vou para o inferno. Mas Jesus, o Senhor, não vai se corromper por pessoa nenhuma. Na hora vai falar assim, você deixou isso passar fome, você julgou isso errado, você não falou isso, você fez isso, o grande tribunal vai ser um momento de terror. Então a gente não pode dizer, eu não aguento esse mundo, tanta injustiça, tanta gente morrendo. Todas essas causas da terra ainda não foram julgadas pelo grande juiz. Esse tem que ser o nosso consolo. Amém. Todos esses camaradas de nariz empinado, eu quero ver alguns fulaninhos diante do Senhor lá, eu quero ver a soberba, a arrogância, sabe? Que hoje faz e diz, e não sei, injustiças. Eu quero ver estas pessoas diante do Altíssimo Deus.
famintos e sedentos por justiça. Sabe qual é a nossa fome e sede? É de ver Deus justificando pessoas aqui na terra. Abre a Bíblia lá em Romanos, nós vamos ficar aqui, mas agora estamos vindo, abre lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Aqui. Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30. Acharam? Amém. O que está escrito aí na sua Bíblia? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Jesus fala nas bem-aventuranças de justiça, é isso aqui. Você tem que ter fome e sede de justiça para o Senhor justificar teu parente, seu patrão, seu amigo, seu colega, seu filho, seus pais. Porque antes da fundação do mundo ele predestinou. E Paulo está dizendo, e a esses que ele predestinou, ele chamou. E a esses que ele chamou, ele justificou. Então, essa justiça que está falando aqui, em bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é a justificação para a salvação. Isso é a justiça. Bem-aventurados, felizes são os famintos e sedentos dessa justiça que justifica quem ele chama, porque foi predestinado. Estes são bem-aventurados, felizes, porque são supridos. Você não sente alegria, você não sentiu alegria de ver a Sofia sendo batizada? Ali foi a expressão de uma decisão do que Deus fez no coração dela. Deus fez justiça. Entendam que isso daqui não tem a ver com a justiça como trapos de imundície. Eu tenho que ter fome e sede de justiça para Deus justificar. Você não fica feliz quando fulano se entregou para Jesus. Puxa vida, glória a Deus. Você não ora por pessoas e você está com fome e sede de justiça, de justificação. Então, não confundam humildes de espírito com pobreza material. E não confundam essa justiça, essa fome e sede de justiça, com justiça de tribunal. Essa justiça é para Deus justificar. Senhor, salva o fulano, salva o fulano. Entenderam ou não? Amém. Versículo 7, já. Lá no capítulo, vamos lá, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Agora todo mundo junto, eu só ouvi a voz do Rondinelli. Já. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras. Miséria. Córdia, coração. Misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. Foi o que Deus fez por nós. Deus pôs o coração dele na nossa miséria, enviou o filho dele. Nós temos que ter misericórdia da prostituta. Nós temos que ter misericórdia do chefe do tráfico. Nós temos que ter misericórdia pelos políticos sem vergonha safados. Nós temos que ter misericórdia pelo governante mau. Orar por essas pessoas. Ter fome e sede de justiça para que Deus salve estas pessoas. Porque o que vai acontecer no dia de julgamento vai ser um horror. Um horror.
Vamos ser misericordiosos ao ponto de colocar nosso coração na miséria dessas pessoas. E muitas nos escandalizam, muitas nos perseguem, muitas nos... faltou a palavra. Zombam da gente, não é essa. Escarnecem. Deixem escarnecer. Vamos entrar no nosso quarto e falar, Senhor, me reveste de uma espiritualidade para eu clamar por esse desgraçado, porque desgraçado é desprovido da graça divina. Quando fala desgraçado, que palavra pesada, isso é uma pessoa sem a graça de Deus. Então, os bem-aventurados, os felizes, são aqueles misericordiosos. Se você sentir alegria e prazer pelo mal de alguém que te fez mal, você é um infeliz. Está aprendendo, está precisando aprender com Deus. A palavra do Senhor no Salmo diz que a gente não deve nem falar, bem feito isso que te aconteceu. Olha, a felicidade está em a gente chorar pela desgraça de quem está chorando. A nossa felicidade está em a gente ser misericordiosos para com os nossos inimigos. Estes são bem-aventurados, felizes, porque o Senhor quer ver nós colocando o nosso coração na miséria alheia. Vê se você vai conseguir, faça um esforço quando você vir alguém mal, sem vergonha, safado, crápula, etc, ao invés de você apontar o dedo, fala para Deus, tem misericórdia dessa alma, Senhor. Tem misericórdia dessa vida, mas faça isso com espírito humilde. Faça isso com espírito humilde. Tem misericórdia, Senhor. E peça misericórdia, não de qualquer maneira, mas peça misericórdia para que Deus derrame misericórdia, Deus console, Deus liberte. O que ela tem? Tá? Ora por ela, vamos orar por ela. Cura, Senhor. Todo mal-estar, sai em nome de Jesus. Na tua casa, porque na tua palavra, o Pai amado, não tem que sair em nome de Jesus. É em teu nome, Senhor, que nós profetizamos, é em teu nome que nós clamamos, em nome de Jesus. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu vim à tua casa e quero sair daqui como pessoa que veio à tua casa. Amém. Tira de mim todo esse mal. O irmão acabou de orar por mim. E eu creio no teu poder. Eu renuncio e rejeito todo o mal-estar. E vou dar esse testemunho para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Versículo 8. Em voz alta, já. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós somos limpos de coração, preste atenção. Quando nós damos uma de espertos, de malandros, quando nós queremos mostrar que ninguém engana a gente. Você sabe que os limpos de coração são enganados, são passados para trás. É muito bobo, esse crente é bobo demais. Infelizmente a gente está ouvindo, esse crente é muito esperto.
esse crente é malandro pra caramba, cuidado com esse crente. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Esperto e malandro não verá a Deus. Não, ninguém me passa para trás. Então você não vai ver a Deus. Você acha mesmo que Jesus não sabia que Judas ia vendê-lo? Você acha que Jesus não sabia de tudo? Olha o exemplo. Olha o exemplo. Uma pessoa com o coração limpo. Ele colocou o dinheiro na mão de Judas. Judas era o tesoureiro do grupo apostólico. Ninguém vai me enganar. Presta atenção nesse versículo. Bem-aventurados, felizes. A felicidade é de quem tem o coração limpo contra qualquer coisa ou qualquer pessoa. Mas ele vai me passar para trás. Não, ele não vai conseguir te destruir passando você para trás. Você acha que alguém tem poder para passar você para trás, você que consegue ver Deus? Percebe quantas coisinhas tem dentro de pequenas frases? No início do ministério, eu não queria que ninguém me fizesse de bobo. Hoje eu estou louvando a Deus por alguém querer me fazer de bobo. Estou falando isso porque eu quero que se cumpra na minha vida o que está escrito. Mas você não viu isso? Não vi. E olha o que deu. Paciência. Gente, as normas deste mundo não são base para nós bem-aventurados. Não são a base para nós que queremos felicidade bíblica. A pessoa que vive se guardando, se protegendo, coisa, é uma pessoa infeliz. Porque bem-aventurados os limpos de coração. Jesus, ao invés de falar para Judas assim, sai da minha frente, eu não aguento mais, te suportei até agora, porque agora chegou o momento. Jesus não fala assim com ele. Amigo, Jesus não foi irônico, como muito crente é. Não houve ironia ali. Jesus não era e não é irônico. Quando ele chama amigo, ele chamou o cara de amigo mesmo. Porque Jesus estava com o coração limpo, ainda sabendo o que o cara ia fazer. Sabe por quê? Jesus sabia o que estava esperando a ele. Nem Judas, nem ninguém alteraria o cenário do futuro que estava aguardando Jesus. E se nós não sabemos o que nos aguarda, nós somos pessoas infelizes. Porque o que nos aguarda, ninguém pode atrapalhar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não quero ser mais esperto. Eu não quero ser aquela pessoa vista assim, Bispo Pedro, ninguém engana. Todo mundo vai me enganar e eu quero que todo mundo me engane. Me engane! Porque se você consegue me enganar, eu sou limpo de coração. E não é só ter um coração limpo para todo mundo ver. É ter um coração limpo porque vê a Deus. Meu Deus, isso é felicidade. Isso daí é mais do que ganhar ganhar. Bem-aventurados os felizes. Bem-aventurados os felizes são os limpos de coração, os puros. Eu já ouvi mulheres assim, meu marido é tão ingênuo, às vezes me dá uma raiva. Você está com raiva porque ele vê Deus. Você está com raiva porque o coração dessa criatura é como Deus quer. É isso que Deus quer. Marquinhos, Deus não quer você agitado, Deus não quer você esperto.
Deus quer você com o coração limpo. Fala isso para quem está ao seu lado. Veja que felicidade, até aqui não está falando que a gente vai ganhar uma bolada nenhuma, né? Está percebendo? Em nenhum texto que Deus nos mandou ler está falando em bens materiais. Está falando em comportamento, sentimento, atitudes, obediência. É assim que a gente é feliz. Agora, ainda não é agora não. Versículo 9, voz alta, já. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é aquela pessoa que quando está pegando fogo, tu joga mais lenha na fogueira, ou você é aquela pessoa que pega um balde d'água, uma mangueira para apagar aquele fogo? Quem é você? Porque quando você joga mais lenha, você é um infeliz. Quando você pega a mangueira, pega o balde, você faz das tripas para apagar um fogaréu, você é um bem-aventurado. Eu estou tendo... Gente, eu não sou a pessoa maravilhosa, não. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou tendo tanto erro na minha vida, que eu estou pedindo a ajuda de Deus para não ser assim. Eu não quero ser esperto. Eu não quero pagar na mesma moeda do meu inimigo. Eu quero ver a Deus. Eu quero ser chamado como filho de Deus, porque o filho de Deus é um pacificador. Olha o que fulano falou. Calma, não é assim. Não, é sim, sim. Você é um idiota, todo mundo engana você. Não é assim, calma, tenha paz. Peraí, vamos resolver isso. Temos que processar, vamos para a justiça. Vamos. Calma. Então todo mundo vai fazer a gente de burro, de bobo. Já fazem. É isso que Deus quer, que a nossa dependência esteja nele. Amém. É nele. Felicidade tem a ver com isso. Dependência, confiança. Nós lemos nos Salmos isso. Agora Jesus está dizendo quem são e por que são bem-aventurados. Os bem-aventurados, os felizes, são os pacificadores, os que não querem guerra, os que querem acabar com a guerra. Vocês já perceberam quantas pessoas sofrem por causa da guerra? Eu queria que os presidentes, os governadores, eles que fossem lá para a linha de frente, ao invés de mandar soldados, pais de famílias, filhos. É fácil assinar e apertar o botão da guerra quando fica lá dentro dos gabinetes. Vai lá para a guerra, igual antigamente. Que o Senhor tenha misericórdia desses brutos. Ou a gente vai encarar a palavra de Deus como ela é, ou a gente, como disse Paulo aos Coríntios, a gente vai ser as pessoas, nós vamos ser as pessoas mais infelizes desta terra. Em sexto lugar, os bem-aventurados, os felizes são os pacificadores, os que empenham-se pela paz. Os que dão 1, 2, 3, 4, uma boiada pela paz. Não, aquele ditado mundano, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Isso é mundano, isso é carnal, isso não tem a ver com quem é filho de Deus. Amém. Filho de Deus dá um boi, 2, 3, 5, dá uma boiada para a guerra não acontecer. Não há lucro em guerra nenhuma. Seja familiar, seja na igreja. Guerra não traz benefício para ninguém. Por isso que nós temos que nos empenhar pela paz. Estes são bem-aventurados, felizes, porque são chamados, são filhos de Deus, não apenas membros de igreja. Ser membro de igreja não dá filiação em Cristo. Agora vai o que mais difícil, eu acho. Além de... eu acho que tudo é difícil, mas esse aqui... Versículo 10 e 11. Em voz alta, já!
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Felicidade está nisso, Barão. De ser perseguido por causa da justiça. Que justiça é essa? A justificação. A justiça que nos tira do inferno e nos leva para o céu. É essa justiça que Jesus está tratando aqui. Os bem-aventurados, os felizes são os perseguidos, os injuriados. Agora, não porque roubou, não porque mentiu, não porque adulterou, não. Mas por causa do nome, por causa da causa, por causa da obra, por causa do reino. Aí eu sou perseguido. O Facebook da Ilma foi punido hoje em 1 hora, porque ela estava botando aqui os textos. Então ela está sendo injuriada, perseguida. A qualquer hora o meu sai do ar. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Eu estou pregando a palavra aqui. Né? Então estamos sujeitos a isso. Estão entendendo? Bem-aventurados os perseguidos. Vou ficar com raiva porque o cara fala palavrão na rede social, faz um monte de coisa na rede social e ele tem livre acesso? Não! Ele não é bem-aventurado, ele não é feliz. Olha, os bem-aventurados, os felizes são os perseguidos, injuriados. Crente é perseguido no seu emprego. É ou não é? Se você não for perseguido, meu Deus, dá um jeito na tua vida. Se você diz assim, todo mundo é meu amigo, eu quero ter paz com eu quero ser amigo de todo mundo. Impossível você querer ser amigo de todo mundo se você é amigo de Deus, Tiago. Se você é amigo de todo mundo, não é amigo de Deus. É sim, é 1 mais 1 igual a 2. Essa equação é fácil. Não, eu quero um bom relacionamento com o dono. Como é que é a vizinhança? Uma boa vizinhança. Um bom relacionamento com a vizinhança. Impossível! Impossível! Luz e trevas. Luz e trevas. Justiça e injustiça. Sal, luz. Impossível! Como é que eu vou explicar isso? Você que está aí. É impossível! Quando você começar a falar de Cristo, quando você começar a falar da segunda vinda, quando você começar a falar contra o pecado, aquelas pessoas vão dizer que você é esquizofrênico e não vão mais na sua casa. É isso que Jesus está dizendo aqui. E se isso não traz felicidade para mim, caramba, eu já sou infeliz. Dá para a gente entender por que aquela galera da igreja primitiva tinha prazer em dizer, eu sou de Cristo, enquanto, sabe, o perigo que estavam correndo, ser jogados na arena. Tem um dos pais da igreja, na época de uma grande perseguição pelo Império Romano, ele começou a fugir de um lado para o outro. E foi poupando a vida dele, fugiu para ali, fugiu para lá, fugiu para lá, até que chegou num momento da vida dele, que ele falou assim, eu estou vivo, mas estou infeliz. Eu estou vivo porque eu estou fugindo, enquanto eu deveria encarar, porque quem eu sou não dá para negar. O que ele fez por mim não dá para esconder. Então, eu vou parar de fugir. Eu vou parar de fugir para ver se eu consigo me encontrar. Estes são bem-aventurados. Dá para entender Estevão lá naquela muralha, naquele paredão, falando,
Vós crucificaram o Filho de Deus, vós cheios de pecado, sem maquiagem nenhuma, ele, pecador. Deus morreu na cruz por você. Você virou as costas para o nosso rei. E o pessoal fala, não, e pedra aqui. Eu não sei como encontrar tanta pedra ali, né? Eu fico imaginando que ele deve ter feito assim, né? Não. Ele ficou olhando para cima. Glória. Quando a gente vai ao médico e faz o exame, se o médico diz assim, sua glicose está alta, seu colesterol está alto, seu fígado está cheio de gordura, e ele fala, corta o açúcar, corta o sal, corta isso, corta aquilo. Ou você vai continuar para morrer mais rápido e ir para o céu, ou você vai cortar para esperar o dia que realmente o Senhor quer te levar para o céu. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos mudar a nossa cabeça. A nossa cabeça está secularizada quando a gente acredita em ditados que falam. Quando a gente tem medo de coisas que acontecem e a gente tem que mudar a nossa cabeça. Nossa cabeça tem que ser a cabeça de bem-aventurados, de pessoas felizes. Acredite, Deus tem. Você ama Deus? Amém. Quem ama Deus aqui? Amém. Teus olhos não viram, teus ouvidos ainda não ouviram o que o Senhor tem preparado para você. Fala isso olhando para quem está falando. Você não viu, você ainda não ouviu o que o Senhor tem preparado para você. Amém. Glória a Deus. Olha, essa minha mensagem pregada hoje aqui é de número 2507 como bispo. Como pastor eu preguei 2.200. São 4.707 mensagens. Se você dividir isso por 38 anos, você vai ver aí como é que eu preguei. Porque dentro dessas mensagens tem muitas séries. E série são 4, 5, 6. Essa é a 8ª, essa aqui é a 9ª mensagem desta série de felicidade. O que eu quero dizer com isso? Mesmo assim, eu preguei 4.707, eu já ouvi tantas mensagens pregadas. Mesmo assim, eu ainda não ouvi o que Deus tem preparado para mim. Quero que a gente pare de ficar com medo. Vamos encarar a realidade, porque Deus tem o melhor para nós. Amém. Não duvide disso. Deus quer o melhor para você. Você crê nisso? Amém. Então, vamos viver nossa vida, vamos estar com nossa família, vamos estar na casa do Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos ocupar nossa vida com a obra do Senhor. Vamos levantar os braços de quem está à frente. Vamos servir. Olha, 68 anos, não estou inventando moda. Eu estou indo para um outro continente para servir a Deus. Então, você ficar aí só cuidando do seu patrimônio material, você vai ser uma pessoa medrosa. Até com medo de perder o patrimônio que você está conseguindo. Porque o diabo nos seduz. Você tem que ter, você tem que comprar, você tem que ser. E a gente trabalha nessa direção e a gente fica com medo de perder isso. Então, ele nos seduz a ter e fazer para poder nos amedrontar para que vamos perder. Meu filho, o que você precisa, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Deus não deu o negócio do seu forno lá? E ele faz da maneira que a gente nem imagina. E às vezes a gente pede para baixar o preço do conserto. A gente pede mal. Tiago falou isso. A gente pede. Eu pedi mal para você.
Eu tinha que pedir a Deus assim, negócio de um forno novo de graça. A gente pede mal. E quando a gente pede mal, a gente está desconsiderando o Deus Todo-Poderoso que está sobre nós. Não tenha vergonha de pedir. Peça. Peça, Jaciara, peça, peça. Quero que você fique de pé comigo agora.